Bem-vindos a mais um Tronocast e Negócios. Hoje recebo aqui um convidado muito especial, seu Odair, que está aqui comigo, está aqui à mesa. Mas antes de apresentá-lo formalmente, eu vou fazer as honras aqui. Leonro, muito obrigado por estar aqui, meu irmão, por estar nos ajudando, está aí servindo a mesa, brigadão. E muito obrigado também à família do Odair que está aqui nos acompanhando. Odair, conta um pouquinho para nós aí, te apresenta, quem é o Odair, da onde tu veio, de que cidade, quantos anos tu tem, conta um pouquinho para nós aí. Tudo bem, Ivan? Primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui com vocês, uma honra fazer parte desse projeto de vocês aqui, muito bacana. Vamos lá, um pouquinho do Odair. Eu nasci no Londrina, no Paraná, com 5 anos vim para Santa Catarina, obviamente acompanhando meus pais, né? Eles que me trouxeram, Sim. e nós estabelecemos em Floripa. E eu fiquei em Floripa até o ano passado. Nesse percurso todo, eu me formei aqui em 2º grau, acabei fazendo faculdade de Educação Física, atuei alguns anos na área como empresário da área do esporte e eventos. Depois eu fui cursar Direito, né, durante esse período. Quando me formei em Direito, eu fui trabalhar no Tribunal de Justiça como assessor jurídico. Fiquei 8 anos. Saí para vir para a advocacia, para já empreender no ramo jurídico. Fiquei na advocacia exclusiva até o ano passado. Exclusiva que eu digo porque era o meu principal fonte de renda, onde eu mais estava. Sim. Desde 2020 eu fui tendo outros negócios. Já tive pipocaria, já tive empresas de compra e repasse de veículo, fui tendo vários negócios nisso tudo. E em 2025, ano passado, eu acabei migrando, dei mais um outro salto, mais uma volta nos negócios. Hoje eu tenho uma concreteira, na verdade são 2 concreteiras no sul do estado, tenho uma empresa de transporte rodoviário, tenho o escritório de advocacia que continua atuando junto, tenho uma empresa de participações de outros negócios que a gente só faz investimentos. E vai seguindo no ramo aí a parte de educação, de mentorias, vai tendo outras coisas que a gente vai desenvolvendo junto, paralelo a isso. Foi se somando. Então, foi se somando nesse meio tempo. Estou com 49 anos, faço 50 esse ano. Minha família teve a grata honra de hoje poder estar junto comigo. Então está minha esposa, eu tenho 3 filhos. A mais novinha está com 60 dias completos ontem. Né? Falou quando chegou. Exato. Como é que é o nome dela? Emanuela. Emanuela. Esse outro que está aqui junto é o Davi. E eu tenho um que é um pouco maior, o Felipe, que está em São Paulo nesse momento. Já casou, já está seguindo. Já é mais velho. Já é mais velho. É o primeiro filho. Felipe E é isso. Já tomou o rumo dele, vamos dizer. Já tá com 23 anos agora. Legal. Então tá seguindo a vidinha. Esse é o Odair, então. Esse empreendedor. É um pouquinho do Odair. Esse é o Odair. Mas me conta aí, Odair, o que na tua vida, né, tu já comentou, tu é empreendedor, tu é empresário, tu tem algumas empresas que tu tá tocando, mas eu imagino que nada disso surgiu do nada, né? Assim como tu é legendário, então a gente sabe que tu segue a Jesus Cristo, segue os princípios, né? Conta um pouquinho para nós dessa caminhada aí, aonde tu conseguiu ter esse direcionamento para tá vivendo isso hoje, né? Para estar vivendo esse momento eu penso que sucesso, né? Sucesso empresarial. Ivan, antes de todo o sucesso, que eu vou chamar de bênçãos do Senhor, tá? Então antes de toda a bênção, a gente tem uma tribulação, né? Cada um tem o seu deserto. E o deserto ele pode durar dias, meses, anos, vai muito da gente, não é de Deus, é nosso, o tempo é nosso, né? Eu gosto muito de explicar para as pessoas quando a gente vai conversar, que diz, tem o tempo de Deus. Eu digo, não, o tempo é nosso. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. A gente não dá para comparar, né? Então, quem define o quanto você vai permanecer em alguma situação é você, são as tuas ações. Deus vai te abençoar ou tirar eventualmente a bênção, dependendo da posição que você toma. Então, o que acontece? Até 2021, pandemia, né? Eu não tinha uma vida em Cristo. Então, eu trabalhava demais, muitas horas por dia, força do meu braço e achando que eu ia dar conta de tudo. E durante toda a minha trajetória, que não preciso relatar nada, mas vais entender, era muito altos e baixos. Momentos de estar muito bem, momentos de estava muito mal, daqui a pouco virava de novo, estava bem de novo. E era isso, só que o tempo inteiro era eu fazendo. 2021, pandemia, eu estava no auge, estava muito bem novamente. Pandemia passou por problemas, todo mundo passou por problemas. Eu dei uma
a baixada novamente, mas até então não foi o pior momento que eu já tive, veio logo na sequência. Até então, momento de baixa novamente, falei, pô, vou investir em outros negócios, eu vou diversificar, vou para cima. E conforme a gente foi fazer esse movimento, usei as reservas de dinheiro que eu tinha e ali veio o pior momento. Então, de 21 para 22 ali, eu tive uma baixa muito grande. Pós-pandemia já. A pandemia já tinha passado. E ao invés de eu voltar a crescer, eu comecei a descer. Isso no jurídico? Não só no jurídico. Eu tinha aberto outros negócios e nos outros negócios também. Foi tudo, começou a dar errado, vamos dizer assim, né? Sim. E eu não sabia o porquê. E nós tivemos um evento aqui em Floripa, na verdade, onde é o Hard Rock Café, ali na Palhoça, chamava Empreende Digital. E vieram muitas pessoas ali, eram 2 dias de evento. E as pessoas que estavam ali, eu posso citar algumas como o Bruno Avelar, o Marcos Strider, esqueci o nome dele agora, que queria mencionar, mas estava o Ladeira. Então, muitas pessoas que, de um modo geral, são conhecidas. O Thiago Fint estava ali também. Então, tinha muitas pessoas ali. O que me chamou a atenção? Eu fui porque eu não trabalhava no digital. Eu ainda era um pouco avesso à ideia do digital e eu não via realmente como algo concreto, né? E aí, todo mundo que estava no palco falando que a prosperidade veio depois que eles trouxeram Jesus para dentro da sua vida, Jesus para dentro dos seus negócios, uma vida em Cristo. E a minha esposa estava junto nesse evento, eu olhei para ela e disse, faz muito sentido isso. A gente nunca tinha parado para enxergar dessa maneira. E eu falei para ela assim, amor, efetivamente parece que aqui dentro que é o que falta. É isso que está nos, sabe, assim, tá trazendo a completude, porque nada mais faz sentido. Eu já tive momentos de estar tão bem, sim, que eu olhava para ela e dizia, acabou a nossa vida? Podemos morrer? Porque assim, já conquistamos tudo que uma pessoa normalmente vai atrás, uma casa própria, um carro, uma estabilidade financeira, e daqui a pouco perdia tudo de novo e tu ficava meio, por quê? Como, né? Onde é que estava aquilo? E volto a dizer que estava num dos piores momentos, só para dizer que... 22 isso, né? 2022. A gente não teve como. O ingresso desse evento custava R$ 297. Para poder frequentar o evento, eu tive que parcelar em 12 vezes no cartão, porque não tinha como pagar à vista. Para ir para lá, nós não podíamos comprar uma coca, um café ou um salgado. A gente levou de casa, uma marmitinha. Na hora do intervalo, a gente ia comer dentro do carro. Sim. E nesse dia, aconteceu uma coisa... Deus é bom o tempo todo, né? A gente foi para o carro... A gente estava se alimentando dentro do carro, quando a gente olha para o lado, uma outra família comendo dentro do carro. Qual é a chance de um estacionamento gigante, 2 famílias estarem lado a lado comendo no veículo? A gente cumprimentou, quando a gente terminou, que foi sair do carro, quase na hora de voltar, fomos conversar com eles, pessoas extremamente devotas do Senhor, andando no caminho do Pai, e começamos a conversar. E eu dizendo para ele que aquilo para mim era novo. E ele, cara advogado ainda, olha só a coincidência. E o cara, não, isso aqui para mim já é comum, a gente traz a comida porque a gente gosta de fazer uma oração, de comer em paz a nossa comida, a gente, né? E começamos a trocar uma ideia. E aquilo reforçou dentro do meu coração, da esposa, o sentido de que a gente devia andar alinhado com Jesus. Embora não sabia como, embora era tudo muito novo, mas a gente, precisamos disso, eu preciso disso, né? Eu preciso tomar dessa água aqui. Preciso entender, né? E ali a gente começou a buscar Cristo. Tá? Ali a gente começou a querer desmembrar e entender o que era. Não é só uma palavra morta, quem que é, como é que ele está vivo mesmo, está morto, como é que funciona isso no dia a dia. E com isso a gente foi buscando o quê? Pessoas que eram referências para a gente. Eu fui buscar esse pessoal do curso, que tinham comentado ali, eu falei, o que eles fizeram? Como é que eles chegaram aqui? Eu sempre acreditei na modelagem, sabe? Se eu tenho uma pessoa que alcançou algo que eu ainda não tenho, eu vou olhar para o que ele faz e vou tentar seguir o caminho. E eu comecei a olhar, por onde que eles passaram? Quem foram as pessoas que eles seguiram? Poxa, Pablo Marçal foi um exemplo. Eu falei, cara, deixa eu ver esse cara aqui que eu não conheço. Comecei a seguir, comecei a modelar, comecei a olhar ele, entre outros que a gente foi indo atrás, Thiago Brunet. Aí fui atrás do pessoal todo. E descobri um pessoal em São Paulo, e dentro deles tem uma mulher que para mim foi fundamental nessa virada, que chama Sheila Ortiz. Ela trabalha com desenvolvimento pessoal e soluções sistêmicas, ela tem um método próprio dela. Tinham me falado muito bem. Ela é daqui de Floripa, atualmente mora em São Paulo, já tem alguns anos. Ganhou medalha da ONU pelo trabalho dela, uma pessoa muito bem conceituada mundialmente. E eu falei, cara, eu vou conhecer essa mulher. E eu fui conhecê-la. Fiz um curso com ela.
depois fiz outro, fiz uns 3 cursos dela, pelo menos. Depois eu fui trabalhar com ela um período. Mas ela carrega uma presença muito forte do Espírito Santo. Então, eu nunca tinha tido uma oportunidade de ter uma visão espiritual, de ver algo espiritual. E, juntamente no primeiro curso que eu fiz, no último dia do curso, eu tive essa visão. E eu enxerguei o reino como algo real. Que até então, para mim, eu buscava, mas não estava encontrado. Aqui. Exatamente. Então, ali eu liguei o céu na terra. Ali foi uma coisa muito bacana. E depois disso, veio a explicação para mim do porquê todas as vezes que eu ganhava e perdia e o porquê. Cada vez que eu perdia tudo, era uma oportunidade de Deus de me chamar. Para dizer, filho, olha para onde tem que olhar. E não para onde tu estás olhando. Sim. E eu falei, por que, Senhor? Por que eu tive que perder? Por que nesse momento da desgraça, do momento ruim, no momento que a gente está pior, é que a gente tem que buscar isso? E me veio as 2 explicações mais óbvias, né? Deus não divide graça. Então, tu não vai trazer nada do que tu conseguiu sem a minha presença. Sim. E o segundo, porque exatamente é onde você busca o impossível. Porque senão você não buscaria o possível, a gente faz, né? O possível com ele. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, que legal. E ali, minha vida mudou. Mas mudou por completo. Os negócios pararam de dar errado. As coisas começaram a não ter mais... Não vou dizer que não tenha problema, porque problema a gente tem na vida, faz parte da vida. Sim, é o tempero da vida, né? Mas eu não passei mais a ter os momentos que eu tinha antes, os desesperos, as agonias. E foi muito melhor. O meu casamento passou por uma melhor fase da minha vida. Estou com uma filha, como eu disse, 60 dias, porque não é à toa, porque a gente está muito bem. Então, depois disso tudo, as coisas realmente guinaram de uma maneira absurda na nossa vida. E eu só tenho a agradecer tudo que eu tenho hoje, inclusive a minha vida ao Pai. Amém. Então, amém. Tu citou um detalhe que é importante a gente trazer, né? Não quer dizer que depois da conversão tu não vai ter problemas, né? Na vida tereis tribulações, mas a gente tem o caminho. E o caminho é único. O caminho é Jesus Cristo. E é tão legal isso aí que tu trouxe, Odair, porque muita gente pensa que vou me converter e vai dar tudo certo. Não, aí tem um longo caminho, foi o que tu comentou aqui. Tem o deserto, né? E o deserto, ele vai ser de acordo com o que tu tá disposto a mudar. Em ti. De fora para dentro, né? De dentro para fora. De dentro para fora. Porque tem 40 anos no deserto, né? Muita gente pensa, Deus, eu vou passar 40 anos no deserto. Não, só depende de ti. Se tu mudar em 2 meses, pode ser que tu já saia do deserto. Era para ser 40 dias, né? Era para ser 40 dias. Virou 40 anos. Virou 40 anos. Então, assim, cada um tem o deserto, mas uma coisa é importante a gente trazer também. O deserto é lugar de passagem, não é lugar de ficar. E tu passou por ele. E agora tu tá vivendo aquilo que a gente chama de... Saiu do ordinário, né? E passou a viver o extraordinário. Exatamente. O extraordinário. Sabe que nessa tua fala tem uma situação que eu e minha esposa conversamos muito sobre isso. A vida do cristão não é mais fácil, ela é mais difícil. Porque nós somos, querendo ou não, um ser espiritual vivendo uma experiência carnal, né? A gente está na Terra, é provisório, nossa vida ela é eterna. Então não é esse corpo físico que é eterno. E o que acontece? Todos os prazeres são carnais. Sim. Então o pessoal olha uma pornografia, o sexo, a bebida, drogas, comidas, são tudo prazeres carnais, prazeres da terra. E a gente, para ter uma vida em Cristo mais primordial, mais essencial, você precisa aprender a matar a carne, a abrir mão dos prazeres da terra, lugares que tu frequenta, amigos, ambiências, né? Fazer um jejum, que as pessoas, a primeira vez que eu ouvi falar em jejum, eu disse, vocês estão doidos, um dos maiores prazeres do homem é comer, né? Como assim? É desafiador. Quando me falaram... O maior desafio não é tu fazer o jejum, cara, pra mim, pelo menos, nunca é. É sempre em casa, não com a minha esposa, mas com meus pais, é um desafio absurdo. Cara. Eu imagino. Não, meu primeiro desafio era aceitar fazer jejum, né? Que era uma crença que eu tinha muito grande, de que assim, não, a gente foi feito pra comer, o homem sem comida, imagina. Fiz o primeiro dia, depois fui fazendo, hoje já faço mais de uma semana de jejum só na água e eu digo, nunca imaginei que isso era possível, nunca, confesso. E eu digo assim, eu falo, ainda passa bem, né? O cara fica até melhor, eu falo, é impressionante isso. Então, quando você se alimenta da energia do reino,
você experimenta uma coisa, como a gente falou agora, extraordinária. Para tudo. Então, te traz uma clareza, te traz melhor identidade, melhor propósito. É o que você falou, a vida do cristão não é mais fácil. Ela é mais difícil porque ela é tentada diariamente. Sim. Só que ela é mais leve, ela é mais feliz, ela é mais consistente. E isso justifica tudo. Ela é mais desafiador, né? Sem dúvida. Porque assim, tem um ponto que eu gosto de trazer sempre, que é assim, o cristão ele consegue enxergar, né? Enquanto que antes de ser cristão tu não enxerga. Então, por exemplo, a tentação. Quando vem para o cristão, a maioria enxerga. Quando vem para o não cristão, não enxerga. Não sabe, por exemplo, ali, aparece aqueles cartazes na rua de mulher, assim, e aí o cara, quando não é cristão, o cara vai dar aquela olhadinha. E quando o cara é cristão, tu passa o olho, porque não tem como não, né? Tá na tua frente, mas tu não vai olhar. Não. E aí esse é o desafio, tu não olhar de novo. Porque é aí que tá o Deixa pecado. eu ver o que era mesmo, né? Deixa eu ver o que era. Tem um livro que... A Batalha de Todo Homem. Já leu? Não, esse ainda não. Cara, esse livro é sensacional. Tá? Recomendo, assim. A Batalha de Todo Homem. Batalha de Todo Homem tem também a Batalha de Toda Mulher. Interessante. A Batalha de Todo Homem, ele traz ele traz os desafios do homem. Mas assim, são desafios, cara, que eu nem posso falar aqui porque são desafios só nossos. Claro. A mulher, ela não vai entender. Claro que existem mulheres que já leram, mas nem é aconselhável. Porque aqueles desafios ali que cita no livro, de pornografia e de outras, por exemplo, eu vou citar algo bem simples aqui, mas que, cara, quando eu trouxe isso lá no nosso grupo discipulado, que é só de homem, eu trouxe um dizer do livro que é o seguinte: tu passa de carro, tô recém-convertido, tá? Passei de carro, passou uma mulher na minha frente. Aí ela passou e foi para trás do meu carro. E inconscientemente, tu vai olhar no retrovisor para ver a mulher de novo. Inconsciente, tá? E aí o livro fala isso. Ele diz assim: hoje, quando tu andar de carro, tu percebe o que vai acontecer. E eu disse, cara, eu li aquilo ali, eu digo, não, eu não olho. Passou e eu olhei. Trouxe para consciência, né? Só que ele cita outras coisas. Claro. Então, assim, recomendo. Tá? Boa, se não leu ainda, vou buscar, não. Recomendação. Esse eu não li ainda. Esse aí é forte. É forte. Mas vamos lá, vamos falar aqui do propósito, né? Do Trunocast de negócio. Vamos falar de negócio. Vamos lá. Me conta um pouquinho, Odair, assim, no teu dia a dia, quais os desafios que tu tem em relação a empreender, né? Traz uma visão assim para o novo empreendedor, para esse novo mentorado, por exemplo, que tu tem cursos também. Quais são os desafios? E isso trazendo, claro, um entendimento também cristão e bíblico aí, que a gente sabe que não pode passar por cima, né? Então, é que algumas pessoas, quando a gente conversa muito, elas dizem para mim assim: você coloca Deus em tudo? Aí eu digo para eles assim: será que não é vocês que tiram Deus das coisas? Porque Deus está em tudo. É tudo propósito. Então eu não tenho como olhar para nada hoje, um copo, uma água, esse momento aqui, e não pensar que foi providência divina e que ele está aqui junto conosco, né? Mas é o sócio, né? Exato, total. Então, na verdade, eu digo que eu sou só o CEO dele. É tudo dele. Eu lá na empresa, eu converso com o pessoal diz: a tua empresa. Eu falo: não, a empresa é de Deus. Eu só sou o CEO, só estou administrando para ele, não é nada meu. Algumas pessoas me perguntam, o mentorado tu falou, né? É muito louco isso, porque as pessoas te buscam porque elas veem em ti uma pessoa de sucesso, uma pessoa que conseguiu chegar onde elas querem chegar. E as pessoas olham e dizem: me conta, como que eu chego aí? Me conta, como é que eu trilho esse caminho? Como é que eu faço? O que tu faz, né? E eu digo para ela: primeiro, a base de tudo, Deus. A pessoa fica assim, aí algumas relevam, tipo, tá, é a fé dele, é a crença dele, vamos lá, mas eu quero saber na prática, vai, me conta, qual é a estratégia de marketing, né? Essa é a prática. Me traz aí, né? E aí eu começo a contar, eu falo: cara, por exemplo, eu troquei minha empresa de marketing. Eu disse para ele assim: a minha empresa era uma empresa boa, a anterior, uma empresa grande, uma das maiores, né? Tudo bem, o trabalho, o resultado era legal, mas eles não tinham alinhamento com o propósito de Cristo. Eu fui para uma empresa pequena, mas muito pequena, tá? Porém,
totalmente alinhada ao servir. O que aconteceu? Meus resultados são melhores hoje. Olha. Aí a pessoa olha para mim e diz, tá, mas é porque a empresa é melhor? Não se trata de ser melhor nem pior. Se trata de estar alinhado. Princípios. Às vezes, pela minha experiência como advogado, eu trabalhei muitos anos com direito empresarial. Então, o que me propiciou conversar com centenas de empresários, entender muitas dores, trazer soluções jurídicas para essas dores e poder criar hoje o que não é um método propriamente dito, mas uma linha de atuação clara, precisa, bem direcionada para os problemas diários de toda empresa. Toda empresa tem funcionário, toda empresa tem problemas financeiros, toda empresa tem problemas na área comercial, com fornecedores, processos internos. Então, os problemas são iguais, muda o ramo de atuação. Mas se você tiver uma linha de tratar cada um deles, você vai bem. Sim. Então, vamos lá, vamos conversar um pouco de cada coisa. Uma das coisas que me perguntam muito quando a gente já termina nosso trabalho de organizar aquilo que precisa ser feito, é assim, bom, agora tu como advogado, pela tua experiência, como que eu ajusto a sucessão empresarial? Aí eu brinco com eles, o que é isso? Não, Odeiro, como é que eu saio daqui, deixo para meus filhos a empresa? Como é que eu faço isso? Mas desde quando tu vai deixar o que não é teu? Porque muitas vezes eu fiz sucessão empresarial para clientes que me contratavam e diziam, faz um planejamento para mim. Eu quero deixar essa empresa para o meu filho, para minha esposa. Eu falo assim, vais deixar? Eu não sei. Quem manda é Deus, não sou eu. Então, assim, a gente pode, se tu quiseres, na força da tua decisão, tomar decisões racionais. Tu pode. Se vai acontecer ou não, é o teu coração que tem que dizer, né? É alinhamento. Hoje nas minhas empresas, não olho para isso. Para sucessão? Não, de maneira nenhuma. Ao contrário. Meu filho tem 4 anos, está aqui comigo, meu de 23, todo mundo sabe. Isso aqui tudo não pertence ao pai. Não, a mim, né? Sim, sim. Pertence ao Pai do céu. Então, assim, entendam uma coisa, o que vai ser feito disso é a vontade dele. Se ele chegar um dia para mim e disser, entrega a chave para alguém, eu vou entregar. Se ele disser um dia, não, isso aqui vai ser vendido, eu vou vender. Não, isso aqui é teu filho que vai tocar, ele vai tocar. Mas por ordem dele, não porque a decisão é minha. Sim. Então, é basicamente isso. Então, assim, Deus está em tudo. Eu não consigo hoje olhar para um caixa de uma empresa, olhar para o meu faturamento de vendas, olhar para os meus resultados e não enxergar Deus. Se deu negativo, por quê? O que Deus tem para me ensinar aqui nesse mês? O que passou por aqui que eu não olhei? Ou o que eu olhei de forma equivocada? Será que não fui ganancioso nessa situação? E eu começo a me questionar. E normalmente eu acho momentos, como tu falou, o nosso desafio, que é o quê? A gente toma uma decisão que não estava alinhada com ele, ou que a gente não ouviu o direcionamento. Porque às vezes até por ignorância, ou por não estar sensibilizado o suficiente, ele dá a indicação, ele dá o sinal, ele fala, né? Vigiai e orai. Sim. Às vezes a gente ora, mas não está vigilante, não está olhando para os sinais. E aí eu sempre procuro olhar isso. Então, acho que o maior desafio nosso é estar o tempo inteiro orando e vigiando para você saber qual é o caminho que ele quer. Porque é muito fácil desviar, né? Como ele falou, as tentações ou os trabalhos do ardiloso, tá ali o dia inteiro. As portas, né? É complicado. Cara, essa semana eu fiz essa oração até. Tá lá em... Eu fiz uma oração ali que eu falei muito com Deus sobre as portas erradas. Porque eu recebi um direcionamento dele. Aí ele mandou eu tomar cuidado. Toma cuidado para te não entrar na porta que não é minha. As portas, elas estão se abrindo para ti, só não entra na porta errada. E aí eu fiz essa oração, né? Como é que é, cara? Tem um versículo que veio para mim muito forte ali, que é de Jabes, a oração de Jabes. Não é... Não. Pô, agora eu não vou me lembrar. Mas era 6 e 7, que diz que Jabes orou para... Pediu a bênção, pediu expansão territorial. E essa expansão territorial, ela é física ou espiritual. Exato. Depende do teu momento, sabe? Ou as duas. Não é ou, pode ser as duas. Né? Ele pediu para que tivesse a presença de Deus e para que todos os males fossem levados embora. Para que nenhum mal atingisse a ele e a família dele. E aí no final do versículo diz assim: e Deus atendeu essa oração. Cara, eu fiz essa oração quase uma semana, acho que foi uns 4, 5 dias ali que eu e a minha esposa, a gente fez essa oração juntos. E aí, no 5º dia eu fui fazer e simplesmente Deus falou pra mim assim:
o final diz assim, e Deus atendeu a sua oração. Não precisa mais tu fazer. Pô, É muito bom, né? Deus atendeu a sua oração. Deu? Deu. Não precisa ficar pedindo. Fica em paz. Fique em paz. Aí ontem... Crônicas 4:10. Ah, obrigado. Obrigado, Excelente. Leon. E aí ontem, cara, quando a gente foi orar à noite, eu achei até que a minha filha ia perguntar, minha filha tá com 6 anos, porque normalmente a gente pede, né? Pede pela vida de um, pede pela... Só agradeci, cara. Só agradeci. E é tão bom quando vem a oração de gratidão, porque é tudo isso que a gente pede. Não, vou agradecer. É isso que Deus está falando no meu coração, sabe? A oração de gratidão, ela é tão forte. Ela é tão poderosa que ela é mais forte do que a oração de pedir. Porque quando tu agradece, já aconteceu. Sem dúvida. Sem dúvida. Até porque o que ele quer é isso, né? É a graça e a glória para ele, né? Então, quando você está agradecendo, você reconhece o que foi feito, basta pedir, né? Como você bem falou. E não tem coisa melhor do que você poder glorificar ele tudo, né? Sim. Então, eu digo assim, até as minhas dificuldades, eu agradeço, eu dou glória a ele. Porque daí eu digo assim, eu entendo, eu posso até não compreender naquele momento, por uma limitação minha, o que ele está querendo me ensinar. Mas eu entendo que se ele permitiu que aquilo acontecesse na minha vida, é porque ele tem um trabalho, ele tem um plano para aquilo e está tudo bem. Sim, Vamos junto. Tem alguma coisa ali que... Tem. A gente pede para esclarecer, para mostrar, mas a gente vai passando, né? Vai passando bem, né? Vai passando bem, exatamente. Tem algumas pessoas que me questionam assim, como é que tu passa por tal esse problema? Volto a dizer, problema todo mundo tem, o tempero da vida. Como é que tu passa por tal problema? Não perde o sono? Tu toma algum remédio? Eu falo, cara, toma remédio nenhum, não. Para dormir, não, nada. E como é que tu faz? Assim, ora, a solução tá ali. Entrega. Entrega, não é teu o problema, não carrega o que não é teu. Tá ali, o peso. Vai, tá aí, ó. O bom e o ruim tá aqui. É tudo teu. O jugo não é teu. Não, o jugo exatamente. é suave, cara. O jugo é leve. Exato. Porque é o jugo de Deus. Sim. É ele que carrega pra nós. Verdade. E quando a gente entrega, fica leve. Né? Meu Deus. Fica leve, fica tranquilo. Vou contar uma passagem engraçada aqui. Eu tinha um cliente, eu tinha alguns clientes que me deviam. E quando eu me converti, eu resolvi entregar todas as dívidas para Cristo. E eu disse assim, a partir de hoje, chamei meu financeiro e falei, olha, essas pessoas que estão me devendo, os chamados velhacos, eu digo velhaco que já fazia tempo que estava me devendo e cobrando, falei, a partir de hoje, eu não trabalho mais para quem não estiver alinhado com Deus, então estou cortando da minha vida, estou cortando as dívidas. Estou entregando para Deus, então não vais mais cobrar ninguém. Tu vais ligar para todo mundo e tu vais dizer que, olha, a partir de hoje a pessoa não tem mais dívida comigo, dívida dela é com Deus. E ela faz o que ela quiser com isso. Eu não cobro mais, é tudo bem. E teve pessoas que dizem, não, foi lá, pagou, teve gente que veio atrás, teve gente que agradeceu, tá tudo certo, obrigado. Mas teve uma... Seguiu a vida. Seguiu a vida. Mas teve uma senhora que foi muito engraçado, porque ela começou a xingar a minha financeira. Ele tá jogando maldição em mim. Onde é que já se viu? O que eu fiz para ele? Não, de jeito nenhum. Ela disse, não, senhora. Ele tá abençoando, ele tá dizendo que não tem mais. Não, isso é uma praga. Meu Deus, cara. Eu falei, deixa ela achar o que ela quiser, tá tudo certo, que não importa estar no coração. Mas eu digo, olha como é que muda quando você resolve dizer que não, isso aqui agora é com Deus, é teu problema com o pai, não é mais comigo. E foi muito legal, porque depois que eu fiz isso, logo na sequência, alguns meses depois, 2 meses depois, eu tive uma bênção muito grande do Senhor na minha vida. Amém. E em oração ele falou, eu pago minhas dívidas. Eu honro minhas palavras. Daí eu falei, cara, não tem explicação. Desafio de empresário. Crescer é muito difícil. Você sabe que aparece, como um bom empresário, aparece propostas de tudo quanto é tipo. Sim. E muitas vezes tu está até precisando de dinheiro. E é ali que é o mais difícil, ter que dizer não. Tentação Tu vem. tem que dizer não. Isso aqui não está alinhado com Deus, eu não quero. Mas nada é melhor do que você poder fazer isso. Então hoje eu tomo muito cuidado até com os clientes que eu fecho. Tem clientes que financeiramente parece excelente por negócio, mas o cliente, o negócio não é. Então eu prefiro não atender. Eu prefiro não me envolver. E vou te falar, tem sido as melhores decisões. Teve um empresário que nos negócios que eu afastei, eu disse, olha, os nossos princípios são outros, eu te peço desculpa. Não vou te atender. Ele tinha aceitado a minha proposta. Mas aí na hora de fechar o contrato, a gente conversou, ele me ligou no dia seguinte. Ele não conseguiu dormir. Ele me falou, não consegui dormir. Quero entender o porquê. Por que eu tenho que não estar alinhado? Eu conversei com ele, explicamos.
Encurtando a conversa, foi subir a montanha, virou legendário. Aí eu falei, agora Amém, a gente pode cara. conversar. Amém. Agora a gente pode fazer negócio. Mas, né, as pessoas, assim, você é chave de mudança quando você se posiciona em Cristo. Sim. Eu tenho um mentorado meu, lá de Minas Gerais. O cara está crescendo, está expandindo muito. E ontem a gente conversou numa sessão nossa e ele disse assim para mim, Odair, eu sinto que falta algo. Tá faltando alguma coisa. Ele já é convertido, é legendário, é cristão, mas ele assim, eu sinto que falta algo, né? Tá faltando, não tá completo, eu não tô entendendo. Ele assim. E eu disse para ele, eu falei, é que o teu chamado não está sendo cumprido. Você hoje já tem tanto que Deus te deu, tanto conhecimento, tanta presença, tantas bênçãos, e você não está retransmitindo isso, você não tem um transbordo. Que todos nós temos que transbordar, como você transborda aqui no Tronocast, na tua vida, em outros momentos, e tu tem que transbordar. Aí eu falei para ele, começa a fazer os teus vídeos, ele é muito atuante no digital, começa a te posicionar em Cristo. Eu não vejo um vídeo teu falando de Cristo. Eu vejo falando sobre negócio, sobre tudo, mas assim, começa a te posicionar. E tu vai ver que as pessoas que vão te procurar, tu vai ser criticado, isso é tranquilo, mas você também vai ser abençoado. E você vai abençoar outras vidas. E isso vai te cumprir o buraco que está faltando hoje. Vai te trazer o que falta. Porque uma coisa é certa, quando tu te posiciona em Cristo, está lá em Marcos, você vai sofrer perseguições. E se você hoje, como cristão, não sofre nenhuma perseguição, tu está vivendo errado. Como cristão, a gente tem que sofrer perseguições. É verdade. Porque ele está lá, a passagem diz assim, tudo lhe será retribuído. Família, filhos, que foi o que aconteceu com Jó, né? Família, filhos, negócios, e no final tem assim, e perseguições. Então, você se posicionar e evangelizar e você poder levar essa palavra, cara, quando eu tenho um hater na internet, quando eu tenho alguma pessoa que não entende, que te critica, ou que fala mal, eu digo, estou vivendo bem, estou certo, estou no caminho, Tá é isso tudo aí. certo. Tá tudo certo. Estão me achando. Exatamente. Se tem alguém falando mal de ti, eu digo, então eu estou bem. Né? E é por aí, isso que me motiva. Cara, que legal. Que legal. E antes, deixa eu ver se eu me lembro agora o que eu ia falar. Sobre as tentações. Eu lembrei disso. Porque antes a gente falou sobre as tentações e aquelas que são muito claras, né? Por exemplo, tomar uma bebedeira. Pô, todo mundo sabe que é pecado. Até o não cristão sabe que é pecado. Prostituição, enfim, droga. Essas aí são as que estão clássicas, visíveis. né? São as clássicas. Mas a tentação no nosso negócio, na vida do empresário, ela vem disfarçada. Muito. Ela vem disfarçada, ela vem naquele contrato ali que tu sabe que tu olha pro contrato assim, que nem tu falou do empresário, e tu olha de novo, e algo no teu coração tá tocando, dizendo, não vai. Uma sonegação de imposto, uma meia nota que o cara tira, né? Isso aí exato, essa aí para mim é muito claro, agora para algumas pessoas não, né? Tu vê, na montanha, em algumas conversas ali, na primeira vez que eu subi, lá em setembro de 25, eu me deparei com alguns homens ali e eu digo, não, cara, mas não dá pra te fazer assim. Eu digo, não tô querendo te julgar e tal, cara, mas assim, se não dá pra te trabalhar com a nota, então não faz, velho. Não faz, né? Sabe que tem uma discussão familiar, um exemplo agora, que eu ainda não consegui chegar para contornar a situação, mas não são convertidos, uma situação familiar, e houve a falência da empresa. E até hoje, eles não entendem o motivo real, mas assim, por que aquele monte de imposto lá? Por isso que a gente quebrou. Mas eu digo, mas não pagava o imposto. A transferência de culpa, né? Mas não pagava o imposto. Exato. Quebrou por não pagar o imposto, pagava 1/3 do imposto que tinha que pagar. Então não foi o imposto que quebrou, né? Não, e aí justamente, porque daí veio multa da Receita Claro. Federal. Mas, cara, a multa era muito baixa diante do imposto que teria se pago. Então, assim, não foi isso que quebrou. Só que eu não consegui, cara. Eu já tentei em algumas conversas e tal, e vou por aqui, vou por ali, e não consigo chegar para dizer assim, olha só, tá errado. Você tem que entender que tá errado. E são detalhes, né? São detalhes. No dia a dia, às vezes eu já vi empresário que... Não, mas
essa hora extra do funcionário aqui eu não vou pagar. Aí, por quê? Ele estava à disposição da empresa? Não estava. Não, mas ele estava sob aviso, ou então, não, isso aqui o empregado bateu o ponto, e aí depois eu pedi para ele fazer alguma coisa para mim, porque daí o ponto está batido, eu não pago a hora extra. Então a pessoa sempre busca um jeitinho, né? Uhum. E eu falo para ele, cara, isso é questão de princípio. Tu não pode mudar princípio. Entenda. Se o empregado não vê, mas Deus está vendo. É. E aí tu acha que isso não vai pagar lá na frente, vai pagar dobrado? Presta bem atenção, não faça. Né? Pouco tempo atrás eu saí com um empresário de carro, estava de carona. A gente estava conversando para fazer um investimento junto. A maneira da pessoa se comportar no trânsito, xingando os outros, acelerando, sem paciência, fez com que eu tomasse a decisão de não andar com ele. E eu falei para ele, olha, a gente não vai fazer negócio junto, porque este comportamento não faz parte do ambiente que eu ando. Eu não tenho como botar um filho meu para andar contigo. Eu não tenho como dizer para minha mulher que a gente está andando junto, investindo junto, com esse tipo de comportamento. Então, ou você muda, ou tá tudo bem, segue a tua vida, mas eu sigo a minha, mas junto a gente não vai estar. Uhum. E aí tu falou, as coisas menos difíceis de olhar, esse é um exemplo. Sim. Né? Uma pessoa te cortou na rua, tu tem duas opções, tu abençoa a pessoa, tu xinga, tu vai escolher qual. A decisão é tua, não é dela. E aí seria teu sócio, né? Exato. Seria um sócio. Seria um sócio. E aí mostra a forma como tu escolhe teu sócio. Em Provérbios, que eu gosto muito, está lá, observa, o sábio ele observa. É. Então você vai para os detalhes, você vai observando, vai vendo, né? Eu tava para fechar um negócio, cara, no meio do ano passado para frente, eu acho, também. Aí fiz uma viagem com, naquele momento, o futuro sócio. A gente foi para olhar uma terra. E aí eu constituí ali uma loteadora junto com a minha esposa. Eu digo, vamos fazer esse aqui, acho que vai ser o primeiro negócio, tá? Aí viajei, fomos lá pro oeste. E aí nisso voltei. Vi algumas coisas na viagem, né? Vi alguns comportamentos em relação às mulheres, em relação a traição e tal. Eu digo, cara, isso aqui não condiz com... Não. Cheguei aqui e eu tinha 3 negócios em andamento com ele. Aí eu orei aquela noite e tal, eu digo, Deus, isso aqui não tá certo, eu não vou... Aí no outro dia eu digo, tô fora, cara, enfim. Aí tinha um negócio que a gente já tinha assinado uma proposta, só que aí eu fui olhar o prazo, depois, né, primeiro eu sofri. Eu digo, como é que eu vou sair desse negócio aqui agora, cara? Eu vou pagar uma multa aqui de comissão e tal, pro corretor lá que fez o negócio. Aí eu fui olhar o prazo, assim, já tinha passado um mês. Já tinha vencido. Uhum. Eu digo, cara, olha só, eu tô saindo do negócio. Tá, e o fulano vai junto? Eu digo, não sei, cara, e tu fala com ele. Eu tô fora. Foi. E é libertador, não é? Nossa. É muito bom, é muito bom. Cara, aquilo ali saiu um peso. Saiu um peso. Tinha uns negócios que tava travado. E aí, aqueles 3 negócios, uma coisinha aqui, outra ali, não sei o quê. Eu digo, não vai, cara, por que esses negócios não vai? Aí, quando eu vim de lá da viagem, eu digo, tá aqui, por que não vai? Óbvio, não tem como ir. Não vai. Não vai. Você não honra... Eu acho tão forte essa questão da traição, mas tão forte, porque a pessoa que é capaz de trair aquela com quem ele divide a cama e a sua intimidade diariamente, tu acha que ele não vai trair um sócio? Não vai trair muito mais fácil. Meu Deus, muito mais. É muito mais fácil. Então ele já está te dando uma direção, já está te dando uma indicação, o princípio dele está ali. Então não adianta depois tu querer cobrar confiança dele ou lealdade, não vai ter. Não vai ter. E assim que é com outras coisas, né? Exatamente. Assim, a decisão é como eu escolho um sócio, como eu guio os meus funcionários. Então, como eu escolho uma amizade. Como eu escolho uma amizade, né? E aí tem um ponto da amizade que é desafiador, né, cara? Esses dias, e isso me tocou bastante, assim. Tem um pastor que chegou agora há pouco na nossa igreja, que trocou o pastor ali na presbiteriana, e aí o Thiago estava conversando com ele, e ele diz assim para mim, eu tô com saudade de ambientes seculares, de estar em churrasco com meus amigos lá em São Paulo. Ele mudou para cá agora em janeiro, né? Eu digo, como assim, pastor? Eu não tô te entendendo. E ele, sim, cara, mas é aí onde a gente atua, né? Onde a gente evangeliza. Vamos lá. Eu quero que para quem tá me escutando aqui, eu não tô dizendo para você sair para festa, para você estar lá no meio da bebedeira, se embebedar também. Não é isso. O que o pastor quis dizer? Que lá no meio desses ambientes seculares, a gente tem a oportunidade de trazer alguém para Cristo, de criar esse movimento. Você não vai converter ninguém dentro da igreja.
Ali já estão, né? Ali Ali o já é pessoal já está resolvido. né? Depois que caiu lá, depois que tá lá dentro da igreja, não vai converter ninguém. Exato. Então, assim, as amizades. Eu tenho muitos amigos, né, que não são cristãos. E agora, depois de um tempo, depois do que eu escutei isso do pastor Tiago, eu disse, cara, eu preciso estar mais perto desses caras. Sabe que eu tenho um princípio muito legal que eu levo na minha vida, tá? Em relação a isso. 10% do meu tempo eu gasto olhando para onde eu quero ir. Ou seja, para onde eu vou, modelando quem eu preciso modelar e fazendo o que eu preciso fazer para avançar de nível. 20% do meu tempo eu gasto para olhar para trás. Ou seja, de onde eu vim e quem eu posso trazer, quem eu posso ajudar. Uhum. E os 70% que sobra para viver o presente. Então, eu me permito ir em alguns ambientes Sim. que não seriam recomendados de uma maneira direta, Uhum. mas para poder evangelizar, para poder estender a mão e ver quem está disposto a dar a mão e subir. Sim. Porque eu uso Cristo de exemplo de vida, né? Cristo sempre perguntou para todo mundo, tu acha que eu posso te curar? E onde tu ele quer andava? ser curado? Exato! Onde ele andava? Ele Quem andava na escolheu igreja? para ser discípulo, né? Ele não foi pegar nenhum teólogo para ser discípulo dele. Os fariseus lá. Não Exatamente. Então é sobre isso. Então eu sempre pergunto, quer vir? Ó, quem quer vir junto aí? Eu tenho uma oportunidade de andar comigo. Eu sempre dou essa opção. E algumas pessoas aproveitam. E isso eu acho muito bacana, isso é muito legal. Só que é isso, é 10, 20, 70. Então. Não podemos deixar de estar aqui. Não podemos perder essa... Tem que estar o presente, né? O primeiro ministério nosso é a nossa família. Óbvio. E é a nossa vida, né? É o nosso a nossa dia a dia, vida, né? o nosso eu, né? Viver o presente, viver... cara, e é tão... Eu tô lendo um livro agora que é para pastores. Né? Eu comecei a minha caminhada agora, que o ano que vem eu entro no seminário. Bacana. Parabéns. Recebi o chamado na montanha, tá? Legal. Obrigado pelo parabéns, mas é dele. Mérito dele, mas mérito dele. É só para ele. Não, o parabéns é por ouvir e seguir, né? Só isso. Cara, esse é o desafio, né? Então, complementando, eu tô lendo esse livro e ele fala justamente sobre isso. Os desafios, e aí não vou trazer só para pastor, para pessoas que servem. Todos que são cristãos normalmente servem, ou servem na igreja, ou servem dentro da família. Claro. De alguma forma a pessoa está servindo, né? Tá levando o Cristo para a vida de alguém. E é tão desafiador isso quando a gente assume alguns ministérios. Por exemplo, assume o ministério na igreja, assume aqui que nem, né, esse movimento que a gente tem de levar a palavra através do Tronocast. Cara, isso limita a tua agenda. Muito. E aí, te dá custo, né? Tem custo, né? De tempo, de dinheiro, de financeiro, ausência de família, uma série de coisas. E aí tu poderia estar lá, né? Tá com o filho com 2 meses. Cara, eu lembro que o João, que tá com 5 meses agora, ele tava com 5 dias e eu tava aqui gravando, com uma dor no coração. Claro. Assim, eu queria estar lá, mas eu digo, não, Deus, eu vou estar aqui, porque o Senhor me chamou. Deu chamado. E eu tinha uns dias atrás, ali, uns 2 meses atrás, eu tinha desobedecido. Eu tinha brigado com Deus. Eu digo, Deus... Tá bom, entendi, cara, e assim, não é aquela coisa, briguei com Deus, não, mas eu desobedeci Deus, e aí eu já contei isso aqui no outro episódio, cara, ele acabou com a minha agenda, cara, o meu telefone não tocava mais, nem pra negócio, nem pra Tronocast, nem pra nada, eu digo, tá aí. Ele ficou só te olhando, tá bom agora? Tá bom agora? Tu não queria tua agenda lotada? Lotei, mas tu tem que organizar tua agenda? Cara, ele falou pra mim, a vida organiza. do cristão não é mais fácil. Não, te organiza, ele falou pra mim, eu digo, tá, entendi, Deus. Tá bom. É muito bom, isso é muito bom. Cara, mas Eu digo, a questão é quando a gente desenvolve uma intimidade com o Pai, a este ponto, né? De que a gente... Eu digo assim, tem várias fases de Deus, né? Você, às vezes, tem Deus como um ser supremo, alguém muito distante de ti, que você não tem acesso, Pai de tudo, Pai criador do mundo, e tá bom, ele fica lá e eu fico aqui, né? Aí depois, não, você tem ele como mestre, né? Eu tenho Jesus como mestre, então eu vou seguir os ensinamentos dele, também é uma outra fase que você tem. E tá tudo certo. Mas de todas elas que você pode ter de Deus, eu digo, tem uma que é a mais maravilhosa, que é quando você desenvolve intimidade e pode chamar de amigo. É quando você entende que ele está ali do teu lado o tempo todo. E essa fase de intimidade, essa fase de amizade com ele é muito legal, porque a gente briga com amigo. Briga? Né? A gente questiona, briga. A gente não briga para ficar brigado, não é esse tipo de briga. Mas é briga de questionar, poxa, tem coisa que tu vai me falar que eu não vou ter compreensão. E eu te questiono. Como assim? Não estou entendendo. Sim. E é muito legal, porque às vezes eu faço isso também com Deus. Eu falo, senhor, presta atenção aí. Eu brinco com ele e digo assim, eu não sou Moisés, tá? O senhor seja mais claro, porque a minha limitação tá aqui, ó, não tá indo.
Cara, é isso. Essa intimidade é... Eu lembro agora quando eu desci a montanha de novo, cara, em janeiro. E aí, vi um outdoor, assim, gigante. Acho que era sobre curso. E eu tenho um curso que eu queria dar faz tempo. E que era sobre estruturação, desenvolvimento imobiliário, ensinar o corretor a como enxergar uma terra, o que ela produz realmente, o que ela faz, sabe? E eu tinha isso como ideia. Só que perto do parto ali do João, em outubro, cara, eu fui obrigado a me afastar dessa parte de estruturação e eu fiz uma coisa que eu já fiz no passado, que eu assumi gestão de obra e tal, porque eu tinha que levantar capital e não estava vindo. Natural. Eu tinha que levantar recurso. E aí Deus me direcionou, ó, vai aqui, vai ali. Eu digo, não, tá bom. E aí, cara, beleza, tava tudo certo, tudo indo. Daqui a pouco terminei a gestão daquela obra, terminei um serviço que eu toquei contratei umas pessoas, botei pra pintura. E, cara, e aí parou. Parou. Não fechava mais nada de obra. Isso ali em dezembro. Não fiz nada de errado, né? Mas e aí, Deus? Subi a montanha com propósito, né? Eu digo, tá, Deus, o que o senhor quer pra mim? O que o senhor quer pra mim? Eu toquei lá a gestão da obra, que o senhor me direcionou, empresa de engenharia e tal. O que o senhor quer pra mim? Brabo. Tá brabo. Subi assim, né? Minha esposa dizia, mas vai lá, porque É contigo. teu negócio é com Deus, não é comigo. Briga com ele. Vai lá e resolve. Resolve. Cara, eu desci a montanha, vi esse outdoor assim, e Deus falou na hora, vai fazer o teu curso. E volta pra tratar de terreno, que é o que tu sabe fazer. Ah, na hora eu fiquei bravo. Mas na hora, cara, tava no carro com o Rafa e com os guris voltando da mídia, né? Que nós fomos voltando Agora no Vale Europeu? É, no Vale Europeu. Legal. Eu fechei a cara. Fechei a cara e fiquei brabo ali no carro. Eu digo, Deus, o senhor tá me mandando voltar pra terreno? Eu tô há 3 anos fazendo isso e não consegui colher os frutos ainda. Quis fazer o meu curso, o senhor também não me direcionou. E o senhor quer que eu faça tudo isso agora? E ele, sim, mas agora tu tá comigo. É. Cara, a resposta veio assim como um canhão. Puf, me deu um soco na cara. Tu me lembrou de uma fase que eu resolvi abandonar a advocacia. Teve uma época da minha vida que eu cansei. Eu não quero mais advogar, não vou mais fazer nada, vou fechar o escritório. E comecei a mandar alguns advogados embora. Peguei alguns processos que eu tinha, comecei a distribuir para eles e disse, ó, tô fora, vou parar de advogar. E teve um advogado que disse assim, ó, eu não quero nem os processos, nem quero ir embora, quero ficar contigo. Eu falei, como assim, cara, tô te mandando embora, como assim? Não, eu quero ficar contigo. Eu falei, mas não faz sentido isso. E a minha esposa me fez um alerta, né? Ela disse assim, será que é para te desistir mesmo? Aí eu respirei fundo dela assim, agora tu ficou, a equipe está bem menor, o número de processos está bem menor, mas pensa. Eu disse, tá bom, vou refletir aqui, né? Vou orar para Deus, vamos ver. Passado algum tempo, numa das orações, Deus trouxe a resposta para mim através da boca de uma pessoa que eu não conhecia, de um outro profeta que eu não conhecia, que ele me chamou e disse assim, Deus mandou um recado para ti. Eu não conhecia a pessoa, deixando bem claro, nunca tinha visto. A pessoa assim, deu um recado para mim, na hora eu já penso, por que ele não falou comigo? Né? Não dá recado para os outros. Deus falou ele assim, tem algo que tu tá desistindo que não é para te desistir, porque ele ainda vai te honrar nisso. Eu, tá bom, obrigado, ouvi. Aí minha esposa me contou, eu te falei? Não é para tirar a advocacia? Que eu não sei. Mas será, meu anjo? Ela assim, falei, tá bom, eu vou me manter. Se é um chamado de Deus, eu vou ficar ali. Conversei com Deus e entendi que realmente era para seguir mais um tempo. E aí eu resolvi me estruturar diferente. Foi a primeira vez que eu resolvi mudar a advocacia. Falei, então, para ter uma ideia, a primeira coisa que eu fiz, eu comprei um quadro de Cristo, botei bem grande atrás da minha mesa. Para eu poder chegar todo dia e lembrar que ele estava ali, junto comigo. E eu falei, então tá bom, então vai ser assim, a partir de hoje vai ser o senhor comigo. Se der errado, foi o senhor que deu errado, tá? Culpa tua. Porque eu vou fazer minha parte, eu vou fazer o melhor que eu puder. Eu vou estar aqui de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas, né? E, efetivamente, o negócio nunca fluiu tão bem na minha vida. Aí começou. Mas fluiu diferente. Quem é de Cristo sabe. Andou mais leve, andou mais fácil, com resultados que eu nunca havia tido proporcionalmente nos outros anos. Dali veio surgindo outros negócios. E eu falei, Jesus, eu entendi. Eu entendi que, na verdade, o problema nunca era a profissão. O problema nunca teve na advocacia, nunca estava no meu cansaço. Estava de não estar com ele 100% comigo. Então, quando eu só orava em casa à noite, orava com a família no final de semana, eu ia para a igreja, o problema não era esse.
O problema era que ele não estava nos outros horários do dia. Então ele não estava em todas as refeições, ele não estava em todas as conversas, ele não estava em todas as reuniões, ele não estava em todas as decisões. Aí eu falei, tá bom, nunca mais tiro de nada. A partir de hoje, tudo que eu faço é isso? Tá bom, então vamos embora. Se o senhor quer, o senhor está junto, a gente vai embora. Apocalipse 3:20, né? Exatamente. 3:20 e 21. Eis que estou à porta e bato. Eu cearei contigo e você comigo. Exato. É isso. Esse é eu adoro. Esse aí foi foi o chamado do Deco aqui, que deu o start no TronoCast. Pô, legal. Foi esse, eis que estou à porta e bato. É. E a gente tem que deixar ele entrar. Nossa, mas total. E não sai mais, né? Tá aqui, sempre tem um lugar para ele. Em casa eu sempre tenho uma mesa de Cristo lá em casa. Meu Deus, não tem... Eu falo assim, não tem como, não. Glória a Deus. Odair, estamos chegando ao final. Cara, que honra poder conversar contigo, que honra poder trocar toda essa ideia, principalmente honrando aí ao nosso Senhor. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui. Muito obrigado por poder compartilhar tudo isso conosco, a tua vida, os teus negócios, os teus princípios, como tu leva isso. Tenho certeza que foi muito edificante, gratificante para todos que nos escutaram. Então, obrigado. E te desafio agora, se quiser deixar um recado aí para a galera, aquela câmera lá, ó, aquela aqui. Então, vamos lá. Antes, só agradecer pelo teu convite, agradecer a oportunidade. Teu agradecimento, assim como o meu, eu sei que é levado ao Pai, é levado ao nosso Pai, tá? Continua o teu trabalho, que é muito bonito, muito agradecedor. E você está no caminho, você está no chamado, então não preciso dizer mais nada. Continua honrando ele, que está tudo certo, né? E o que eu queria dizer para você que está aí assistindo a gente, que acompanhou esse podcast hoje, esse bate-papo, que foi muito prazeroso, muito gostoso, o desafio que fica é: o resultado que você ainda não tem, ele vem de pessoas que você ainda não conhece e daquelas coisas que você ainda não faz. Então, se você não tem uma vida em Cristo, eu te convido. A Bíblia diz assim: aquele que me procurar verdadeiramente de coração, me encontrará. Até hoje, todas as pessoas que eu lancei esse desafio de buscar Cristo de todo o coração, nenhuma, absolutamente nenhuma, voltou e disse assim: eu não achei. Comigo ele não falou. Todas elas voltam me agradecendo, algumas emocionadas, dizendo assim: foi ali verdadeiramente que eu tive a minha primeira experiência com Cristo. Então, deixo para você aí que você possa fazer essa busca. Quando eu fui desafiado, a pessoa me disse assim: faz um jejum, te tranca num lugar sem distrações e ora, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ora todos os momentos. E eu vou falar para vocês assim: cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter o seu momento com ele, mas ele não nega chamado de ninguém. Então sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de conseguir o extraordinário. Não achem que viver em Cristo é trabalhar, pagar boleto, fazer filho e dizer: não, tá bom, eu estou vivendo essa vida normal. Porque o normal não é de Cristo, é uma vida anormal, né? E o anormal é que faz a gente viver o extraordinário, viver a vida espiritual, que a gente vai ter a oportunidade de ser julgado no Apocalipse, já que está falando de Apocalipse, né? E eu vivo todos os dias para ouvir uma única frase dele: servo bom e fiel. É isso. Porque eu imagino o quão dolorido deve ser ele olhar para pessoas e dizer assim: te afasta de mim porque eu não te conheço. Então você tem duas opções de viver essa vida. Qual frase você quer ouvir no final dela? Servo bom e fiel. É isso. É bem mais leve, né? Obrigado. Imagina, obrigado a vocês aí. Um abraço. E Leão, brigadão, Leão. Para você que gostou do nosso conteúdo, que curtiu, que... Obrigado, Davi. Olha o Davi lá. Para você que gostou do nosso conteúdo, que curtiu o que a gente compartilhou aqui, lembra de curtir o nosso canal, de se inscrever, ativa o sininho e compartilhe com aquela pessoa que você lembrou, que precisa escutar, que precisa assistir a esse conteúdo. Obrigado mais uma vez e até a próxima.